Senhor presidente, foi anunciado no último final de semana pelo ministro da Saúde o fim do estado de emergência sanitária nacional. Nós ainda não temos o fim oficial da pandemia, mas é um importante passo nessa direção. O sentimento geral é de que o pior já passou e que nós estamos quase virando essa triste página da nossa história, que certamente vai marcar a memória da nossa geração. E olhando para tudo que foi feito até aqui, entre erros e acertos, eu vejo que Lajeado foi uma cidade que acertou no combate ao coronavírus. Quando surgiram os primeiros casos na nossa cidade, eu ainda era procurador-geral do município, e eu ainda me lembro bem das inúmeras noites mal dormidas e da tensão daquele período turbulento que logo mais se sucedeu de uma forma incrivelmente rápida. E a administração municipal teve coragem de tomar para si a responsabilidade de tomar algumas decisões que precisavam ser tomadas. E aí eu destaco em especial a liderança do prefeito Marcelo Calmo durante esse processo. Nós não nos escondemos. Pelo contrário, nós disputamos com o governo do estado, buscando mais autonomia na tomada de decisão para o enfrentamento da pandemia. Nós tínhamos firme convicção de que ninguém melhor do que nós mesmos para decidir o que era melhor para nosso futuro e nosso Lajeado. Nós também tínhamos a clareza de que os efeitos da pandemia não seriam apenas a doença, mas que mais adiante, se não soubéssemos equilibrar com segurança as medidas restritivas que eram necessárias na época, nós sofreríamos outros efeitos colaterais dessa pandemia. Mesmo que nós hoje estejamos ainda amargando alguns desses efeitos colaterais, como os efeitos dela na economia, o déficit de aprendizado e desenvolvimento em nossas crianças, a situação poderia ter sido muito pior, tal qual se apresenta em outros municípios. Se nós tivéssemos tomado as decisões mais fáceis de fechar tudo, resolver a economia depois, quantas empresas nós teríamos fechado? Quantas empresas nós teríamos quebrado durante esse período? Quantas seriam hoje as pessoas desempregadas e sem renda? Quantas pessoas mais nós teríamos numa situação difícil nos dias de hoje? Então a decisão de fechar totalmente os estabelecimentos, principalmente quanto à questão do comércio e a indústria, teria sido catastrófica. Mas mesmo assim, era a decisão mais fácil e mais cômoda para o gestor público naquele momento. Mas uma liderança responsável, ela não se esconde, ela toma o caminho correto, não aquele que é o mais fácil. E um ponto que eu considero crucial nesse ambiente todo, nessa situação toda, foi a volta às aulas presenciais. Foi quase um ano de luta até que as crianças pudessem voltar até aulas presenciais. Finalmente conseguimos fazer com que o retorno das escolas acontecesse de forma segura, sem que nenhum grande surto ocorresse nos ambientes escolares. Mas o retorno foi, em geral, tardio. Em Lajeado, um pouco menos. Hoje começam a aparecer estudos e relatos de casos de aumento de doenças psicoemocionais nas crianças, índices de evasão escolar, e tudo isso poderia ter sido minimizado se nós conseguíssemos esse retorno mais rápido, escolhendo o caminho correto e não o mais fácil. Eu gostaria de novamente referenciar a decisão do ministro que encaminha para o fim, finalmente, desse período tão triste da nossa história.